Petrobras decidiu reduzir o preço da gasolina em 5,2% para distribuidoras, né? Olha só, é uma coisa positiva a Petrobras diminuir o preço da gasolina, mas sabe o que está acontecendo na verdade nessa história? O governo também decidiu aumentar o preço dos impostos sobre a gasolina, mais ou menos o mesmo valor. Olha que coisa! Então você está vendo um monte de gente dizendo aqui, ó, não que o Lula reduziu o preço da gasolina, mas não caiu na boca da bomba, quando eu vou abastecer está o mesmo preço. É lógico que vai estar o mesmo preço, porque o que reduziu na Petrobras aumentou de impostos no preço da gasolina, né? Então, ou seja, não mudou nada. Isso é um absurdo, sabe por quê? Porque o preço da gasolina lá fora, o preço do petróleo lá fora, caiu pra caramba. Você lembra que o Lula, quando entrou na coisa, falou, não, que a gente não pode ficar, o brasileiro não pode ficar refém do preço lá fora da gasolina, que quando aumenta o preço lá fora tem que aumentar aqui também, não pode ser assim, coisa e tal, só que o preço lá fora agora está caindo. E aí essa proteção que o Lula fez aí para o preço da gasolina, na verdade, está impedindo que o brasileiro tenha a gasolina mais barata. Ele reduziu o preço da gasolina, mas aumentou os impostos. Então ficou o mesmo preço para todo mundo. E é pior do que isso, porque tem gente dizendo que isso é um crime. O crime de abuso de poder de controle da Petrobras. Vamos entender o que é essa história aqui, porque isso daqui dá impeachment, hein? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Bitley Bailey, Calcanhar de Maracujá e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Petrobras decidiu finalmente reduzir o preço do petróleo, o preço da gasolina, em 5,2% para as distribuidoras. Uma ótima notícia, sem dúvida alguma, né? O preço médio da gasolina passará a ser em média de 2,57 por litro. Esse preço é na distribuidora, tá? Não é preço no posto. Com uma redução de 0,14 reais por litro, né? O preço do diesel não foi alterado na distribuidora. Reduzir o preço do combustível era o mínimo que ele poderia fazer, porque se você olhar aqui como é que está o preço do combustível, aqui, isso aqui é 2022, aqui, ó. O Lula assumiu por aqui, ó. Ele assumiu, começou a cair o preço aqui. Caiu. E você viu a redução do preço no combustível? Não, não teve redução de preço. Só aumentou o preço do combustível. Só aumentou o preço da gasolina aqui no Brasil esse tempo todo do Lula. Mesmo com o preço do petróleo caindo. E isso é o pior. Por quê? Porque o Lula vinha com aquele papo de que não, que é um absurdo, a Petrobras não pode repassar o preço internacional no mercado interno, não sei o que lá. E eu sempre expliquei que o melhor é isso mesmo, não tem alternativa. O mercado de gasolina, de combustível, ele já é mundial. Não tem esse negócio, vamos fechar o Brasil, aqui a gente produz combustível aqui, a gente mesmo consome. Isso é uma ilusão idiota, isso não resolve. Por quê? Porque gasolina você tem que ter exploração. Exploração tem que ter investimento. O investimento vem de fora, principalmente. Então não tem esse negócio, não tem como você fechar o mercado brasileiro de gasolina e produzir só pra gente aqui. Se você começa a gerar um lucro menor no mercado brasileiro do que no resto do mundo, as pessoas simplesmente não vão investir mais no Brasil. Você vai acabar como aconteceu com a Bolívia, como aconteceu com a Venezuela. Ninguém investe no país e você fica na merda. Aí não tem mais petróleo, não tem mais nada. Então, o correto era fazer como era na época do Bolsonaro, do preço interno acompanhar o preço externo. Tem que ser isso, não tem jeito. Mas é um absurdo, porque sobe a gasolina lá fora, a gente tem que aumentar o preço. Exatamente, é isso mesmo que acontece. Infelizmente, quando tem flutuação no preço da gasolina, isso tem que acontecer. Porque aí o Lula parou com isso, mas ele parou no nível alto, ou seja, o preço da gasolina agora caiu, né? E ele não caiu o preço aqui, né? Aí agora ele diminuiu o preço da gasolina aqui no ano eleitoral, evidentemente, né? Mas a situação é pior do que isso, porque se fosse só ele reduzir o preço da gasolina num ano eleitoral, seria só uma jogada baixa eleitoreira política para ele, né? Mas não foi só isso. Você pode ver que o pessoal está colocando aqui, ó, Petrobras reduz o preço da gasolina. E já tem gente falando, não, mas será que vai cair no posto também? No posto eu não vi caindo, e não sei o que lá, a expectativa aqui, ó. Segundo a Petrobras, os preços praticados pela empresa representam cerca de 1/3 do valor final dos consumidores. Então eles esperam que caia na bomba, mas é composto por outros fatores. Ou seja, já estão dando migué aqui, porque eles sabem que não vai cair na bomba. E não vai cair na bomba por quê? Porque aumentou o imposto. O Taxade, mais uma vez, colocou mais imposto ainda sobre a gasolina. Então, ou seja, o que diminuiu a Petrobras, aumentou o imposto. Na verdade, eles baixaram o preço para evitar que houvesse aumento do combustível no ano eleitoral. Esse é que é o problema do Lula, né?
ele teria o aumento de imposto, porque aquela reforma tributária absurda que o pessoal aprovou, né, vai aumentar os impostos todos agora, e aí teve que cair, eles caíram o preço para não aumentar o imposto no total. Então vai ficar no 0 a 0. Talvez até tenha um pequeno aumento, tá? Aumento 0,16% de aumento no final. Se você subtrair o que aumentou o imposto do que diminuiu o combustível, ainda dá 0,16% de aumento no final das contas do preço da gasolina. É isso que você vai ver aí na bomba no final das contas, né? Só que essa situação ainda é pior. Se fosse só isso, era só questão eleitoreira, só malandragem eleitoreira, vagabunda e coisa e tal, né? Mas é pior do que isso, porque isso é um crime, tá? Aqui, ó, a Petrobras anuncia redução de preço de gasolina em 5,2%. E vai ter um aumento de impostos de 6, alguma coisa por cento. Vai cair o preço R$ 0,14 por litro, e o aumento do INSS vai ser, aqui vai haver um aumento de 0,10 por litro na gasolina e 0,05 por litro no diesel. Na verdade, o diesel vai ficar bem mais caro, porque o diesel não caiu o preço dele aqui na refinaria, né, o preço na refinaria do diesel não mudou, mas o da gasolina mudou. Ou seja, a gasolina é o quê? Porque, de novo, é uma medida eleitoral. Eles querem ver as pessoas indo no posto de gasolina não vendo a gasolina subir. O diesel vai subir, né? Ou seja, um absurdo esse tipo de coisa que o governo está fazendo. Mas é pior. É pior, não é só a enganação político-eleitoreira, é também um crime contra os acionistas da Petrobras. Por quê? É um crime chamado abuso de poder de controle em sociedades anônimas. Para pensar. Quem é o sócio controlador da Petrobras? Né? A Petrobras, vocês sabem, é uma empresa de capital aberto, é uma sociedade anônima. Tem um monte de sócios da Petrobras, um monte de gente que botou dinheiro na Petrobras para investir nela. Né? Você pode ter ações da Petrobras, você pode comprar ações da Petrobras, né? Então, só que o sócio controlador é o governo. O governo é o que tem a maior parte da empresa, né? E aí o que o governo faz? Ele diminui o preço no final na marretada, né, por decisão do governo, e aumenta o imposto. O que significa isso? Que ele está favorecendo ele mesmo, né? Ou seja, lembra, o lucro da Petrobras é dividido por todos os acionistas. Então todo mundo que é acionista da Petrobras recebe o lucro da Petrobras. Agora, como o governo diminuiu o preço de venda, vai diminuir o lucro. O lucro já não vai ser mais o que ele. Então os outros acionistas da Petrobras já não recebem mais tanto dinheiro. Mas o governo não. Por que o governo continua recebendo dinheiro? Porque o governo recebe os impostos. Então os impostos vão parar no governo do mesmo jeito. Então, no final das contas, para o governo não faz diferença nenhuma. Ele continua arrecadando do mesmo jeito. O que ele não arrecada como lucro na Petrobras, ele arrecada como imposto direto. Na verdade, o que ele fez? Ele tirou dinheiro dos outros acionistas da Petrobras e aumentou a parcela do que ele recebe de rendimento em cima do negócio petróleo por conta dos impostos, né? Em ano eleitoral. Ou seja, foram dois coelhos mortos com uma cajadada só. O Lula deu uma de populista. Eu baixei a gasolina. Se não baixar na bomba de gasolina é porque o frentista é um cara muito sovina, não quer baixar, que é muito busca o lucro, não sei o que lá, porcaria nenhuma. Ele baixou o preço da combustível na distribuidora e aumentou o imposto. Então o imposto aumentou também em 2026, vai ficar a mesma coisa, vai ficar no mesmo nível. Mas pior do que isso, ele está roubando os outros acionistas da Petrobras. Os outros acionistas da Petrobras estão tomando no cu porque estão tendo menos lucro, e por outro lado, o imposto para o governo não faz diferença, porque ele arrecada o resto como imposto, vai tudo para o governo de qualquer forma. Então o governo vai ter mais grana para torrar no ano eleitoral também. Isso é um outro problema nessa história, tá? E isso é um crime, tá? Abuso de poder de controle é um crime, é tipificado aqui na artigo 117 da Lei das SAs, aqui, ó. O acionista controlador responde por danos causados por atos praticados com abuso de poder, ou seja, ele tem que indenizar os outros acionistas nessa situação, justamente quando ele usa do seu poder de controle sobre uma empresa SA para ele aumentar o próprio lucro em detrimento dos outros acionistas daquela empresa. Então isso daqui não é um crime comum, mas é certamente um crime de responsabilidade. Por quê? Porque ele está criando um passivo de indenização para os outros acionistas da Petrobras, que o governo vai ter que responder mais adiante, devido a essa lambança que o Lula está fazendo aqui, né? O Lula, antes você tinha um critério simples para o preço da gasolina. O preço da gasolina obedece à lógica do mercado internacional. Subiu lá fora, sobe aqui também. Caiu lá fora, cai aqui também. É uma regra simples. Nenhum acionista podia reclamar que foi enganado e coisa e tal, que investiu na Petrobras achando que era uma empresa que ia ter um lucro tal e não teve. A coisa era clara.
Agora, com essa regra do Lula, que é da cabeça dele, ele que decide quando sobe o preço da gasolina, quando cai o preço da gasolina, você está sujeito a isso daqui. O que vai acontecer? Os acionistas vão entrar na justiça reclamando indenização por conta desse ilícito feito aqui pelo sócio controlador, pelo governo na Petrobras. Isso é um crime de responsabilidade, isso dá margem a impeachment. Por quê? Porque criou um passivo contrário ao interesse do governo dentro da Petrobras nessa história. Mais uma vez, o Lula fazendo trambicagem pedalada em época eleitoral, seguindo os passos da Dilma, né? O Lula tá igualzinho a Dilma no final das contas nessa história, vai cair do mesmo jeito. Enfim, não esperem ver diminuição do preço da combustível na bomba, tá? E isso foi de propósito. O Lula tá dizendo que, não, eu baixei o preço da gasolina, mas os frentistas, tudo ganancioso, vai manter o preço alto. Não. Ele aumentou o imposto também para ficar a mesma coisa. Então não é culpa do posto de gasolina, não é culpa da distribuidora, é culpa do idiota do Lula mesmo, idiota do Itachad mesmo que tá fazendo isso. E ainda tá sacaneando os investidores da Petrobras, o que vai resultar em menos confiança para investimentos no futuro, o que pode piorar a situação do Brasil no futuro. Mais uma vez, o pessoal fez o L, estava esperando o quê, né? Trambicagem, é lógico. Lula no governo sempre vai ter trambicagem. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.